Aqui com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV, com mais informações sobre o caso de gripe aviária que foi detectado no Rio Grande do Sul, as consequências a partir desse momento para a criação comercial de frangos no Brasil e as investigações sobre o que ainda está por vir. A gente vai voltar agora a Porto Alegre com a repórter Duda Romanha, porque há investigação da possibilidade de que outros casos sejam detectados, não é, Duda? Como que é feita essa investigação? Tem resultado por enquanto? Bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia para vocês, a todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV. Esse possível novo caso de gripe aviária está sendo investigado também na cidade de Montenegro, aqui na Grande Porto Alegre, onde foi registrado aquele primeiro caso, mas dessa vez é numa propriedade de subsistência, então não numa comercial, numa granja comercial como a anterior, e não representaria então um impacto no comércio internacional nem na segurança dos alimentos. Essas amostras foram encaminhadas já para Campinas, no interior de São Paulo, e vão ser analisadas hoje no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Estado. O Ministério da Agricultura também monitora os ovos da granja que registrou aqueles primeiros casos e eles estão sendo rastreados e também destruídos. Os produtos fornecidos pela Criação Gaúcha foram encontrados em outros estados, como Paraná e Minas Gerais. Todas as aves e ovos da granja em Montenegro foram descartados e o local está completamente isolado num raio de 10 quilômetros. Pouco mais da metade das 540 propriedades no raio do foco de gripe aviária foram vistoriadas durante o fim de semana. Além disso, também no fim de semana, a Defesa Agropecuária aqui do estado instalou 6 barreiras de desinfecção que funcionarão então por 24 horas por dia, por no mínimo 7 dias. E outras 2 barreiras de desinfecção vão começar a operar hoje. Então, ao todo, 8 barreiras de desinfecção. O governo gaúcho, então, já decretou estado de emergência em saúde animal, abrangendo 12 municípios, também por conta dos casos de gripe aviária que foram confirmados no zoológico aqui de Sapucaia, também na Grande Porto Alegre. O registro do caso de gripe aviária levou diversos países a suspenderem a importação, então, de carne de frango brasileira por 60 dias, e com esse caso, a expectativa é que a oferta do mercado interno aumente, já que esses produtos não estão sendo enviados externamente. A gente segue por aqui acompanhando toda essa situação e também com esse decreto de emergência em saúde animal no estado do Rio Grande do Sul. Volto com vocês. Obrigada. Agora, 8 horas e 18 minutos, aqui no Jornal Gente. Quem vai falar conosco sobre esse assunto é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. Ricardo, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes e à Band News TV. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia, Guilherme, querido amigo. Bom dia. Ricardo, a gente queria perguntar para você como os produtores brasileiros viram essa decisão de grandes compradores de frango do Brasil depois da confirmação do caso de gripe aviária. Houve uma reação em exagero na avaliação da produção brasileira ou esse é o protocolo até que o quadro fique mais claro? A gente vê com preocupação, naturalmente, porque alguns países aproveitam para fazer um certo protecionismo da indústria local. Mas sim, são 15 países que está escrito no protocolo estabelecido entre o Brasil e os países que o Brasil precisa ser um país livre. É por isso que, então, o Ministério da Agricultura já suspendeu países como China, como México, Coreia do Sul, África do Sul, eles estão suspensos porque o certificado sanitário assim não prevê. Existem outros 35 países que prevêem, talvez, a regionalização estadual ou raio de 10 quilômetros, e o restante dos outros mais de 100 países importadores do Brasil, eles aceitam a regionalização, a zoneamento pelo raio de 10 quilômetros. Claro que isso preocupa, mas também é algo que o setor estava preparado, vinha se preparando há muito tempo para poder enfrentar. A péssima notícia é que, pela primeira vez na história, o Brasil tem influenza aviária em aves comerciais. Ele já tinha tido em aves silvestres, mas nunca em aves comerciais. Mas estamos preparados, prontos para explicar aquilo que o governo já fez. O ministro Fávaro, com sua equipe, junto com o secretário Brum, o secretário Madalena, todos o departamento aqui do Rio Grande do Sul, foi para a propriedade, fez o raio de 3 quilômetros de contenção, de 10 quilômetros de vigilância, as barreiras sanitárias, já fizeram o abate sanitário e a quebra dos ovos que eram procedentes
dessa granja, ou seja, já se controlou o surto. Ele está controlado hoje naquela situação e já desinfectando, inclusive, a própria granja, para depois poder voltar a retornar a ser livre de influenza aviária. Presidente, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria Bom dia, entender Cláudio Alberto. Prazer falar contigo. Prazer todo nosso. Eu queria entender, presidente, como todos os brasileiros muito orgulhosos do seu agronegócio, né? O Brasil é um grande player do agronegócio. Como é possível um país que tem esse poder, que tem tanta tecnologia, né, aplicada no agronegócio, como é possível um país como o Brasil permitir que isso aconteça? Eu gostaria de saber do senhor também o seguinte, estamos sabendo disso, e o mundo todo, e com as consequências que estamos discutindo aqui agora, que já conhecemos, isso o que é que falhou? Foi como é que eu diria, o trabalho de inspeção da vigilância do Ministério da Saúde, dos órgãos governamentais de uma maneira geral, ou foi mesmo ou há um certo descontrole, digamos assim, sobre a produção? Porque o foco dessa doença num centro de produção tão relevante, né, a ponto de fazer com que 15 países se afastem, isso eu não quero mais saber da proteína animal do Brasil. O que é que está acontecendo? Por que é que o Brasil, um país tão bem preparado para o enfrentamento de um mercado tão difícil como é o mercado mundial, ainda dá esse tipo de bobeira? Cláudio, infelizmente a gente tem que falar uma coisa que é meio redundante, mas é uma fatalidade. É importante posicionar e lembrar, colocar para os nossos ouvintes que o mundo inteiro convive com essa doença. Hoje tem influenza aviária ativa nos Estados Unidos, que é o nosso grande concorrente. Na Europa, na Polônia, está tomada de influenza aviária, que é nosso grande concorrente. No Japão tem influenza aviária, na China tem influenza aviária e vários outros países. A peculiaridade desse caso é que foi a primeira vez que o Brasil teve em aves comerciais. Não é uma falha. A verdade, essas galinhas reprodutoras, elas são como nós, elas vão ficando mais velhas e caem um pouco a sua imunidade. Por uma fatalidade, é importante lembrar que esse vírus está voando pelo mundo nas rotas migratórias e está já sediado nas aves silvestres. Por isso que aconteceu. Essa coisa deve ter alguma falha pontual, às vezes não é nem falha, é o processo que acaba dando oportunidades para o vírus chegar. Algum outro animal que chegou perto, uma ave que fez um excremento e esse excremento caiu transversalmente dentro do aviário. São várias as hipóteses, mas o nosso setor é muito robusto. Aliás, é por isso que desde 2003, a influenza em 2023, a influenza aviária chegou em aves silvestres no Brasil e levou só 2 anos para chegar na produção comercial. Por exemplo, os Estados Unidos, nos últimos 3 anos, abateu mais de 159 milhões de aves. O Brasil abate hoje 25 milhões de aves comerciais para se transformar em alimento, e esse foi o primeiro caso na história. Ou seja, é uma falha de biosseguridade, mas o sistema brasileiro é muito robusto. As empresas investem muito dinheiro para manter essa proteção e garantir a segurança alimentar. Infelizmente, isso está no mundo, está agora no Brasil. A gente precisa, então, agora mostrar esses países que fecharam, porque estava no protocolo, eles têm a tendência de, depois de receber as informações que o governo está fazendo de uma maneira muito transparente, o governo federal e o governo do Rio Grande do Sul, estão mostrando o que estão fazendo, para que a gente possa, então, retomar rapidamente esse fluxo comercial. O Brasil, Cláudio Humberto, ele tem 39,3% do market share global. A cada 10 frangos comercializados no mundo, quase 4 saem do Brasil. Por isso também o mundo está muito preocupado, porque o Brasil ajuda na segurança alimentar do globo. Além de garantir comida na mesa dos brasileiros, nós somos importantes para a segurança alimentar global. Por isso todos estão pedindo informações, mas creio que com as informações entregues, nós vamos retomar logo a nossa exportação. Presidente Santin, prazer falar com o senhor. Bom dia. Já tivemos a oportunidade na Expo Inter de conversar pessoalmente sobre a produção de proteína animal e o trabalho da BPA. O Ministério da Agricultura estima aí um prejuízo de algo em torno de 200 milhões de dólares por mês, a depender do tamanho da crise, das suas consequências, das suas implicações. O senhor fala aí que, tão logo as informações cheguem nos países que são
compradores dos produtos, nós temos a flexibilização das restrições. Mas, como o senhor bem disse, é uma doença de difícil controle, dada a sua natureza e a sua capacidade de propagação. O senhor tem uma visão otimista, portanto, em relação a essa crise em específica, mesmo, como o senhor bem pontuou, sendo a primeira vez, não sei se da história, mas a primeira vez da história recente, que nós temos aves comerciais infectadas? Sim, é a primeira vez da história, sim, Guilherme. Nunca aconteceu no Brasil. Era o único país dos grandes produtores que nunca havia tido influenza aviária em aves comerciais. Mas eu tenho uma visão otimista porque eu sei como as empresas estão preparadas. A gente tem biossegurança, tanto é verdade que lá naquela região não tem outros casos. Só teve um caso, tem uma suspeita de um pato, que é uma ave de fundo de quintal, que não tem conexão epidemiológica com o surto. Ou seja, isso são suspeitas, acontecem todo dia em todo o mundo. Como presidente do Conselho Mundial da Avicultura, vários são os países, nós estamos desenvolvendo um protocolo para que o mundo inteiro compreenda que não se pode parar a exportação por conta de uma desconfiança da influenza aviária, especialmente em países continentais como o Brasil. A nossa produção daquele município de Montenegro nada tem a ver com a produção do Paraná, de Santa Catarina, de Minas, do Mato Grosso, que está distante, sem nenhuma conexão. Ou seja, então eu vejo de uma maneira positiva, porque não foi assim, não foi diferente quando a gente teve a doença de Newcastle. Aliás, doença de Newcastle e influenza aviária estão no mesmo nível de atenção na Organização Mundial de Saúde Animal, a antiga OIE, hoje é a OMSA. E essas doenças, quando a gente teve a doença de Newcastle no Rio Grande do Sul, teve queda de 4,5% no primeiro mês, 5% no segundo, e depois retomou. Terminamos o ano passado com um crescimento de 3% nas exportações. Nesse ano, esses primeiros 4 meses do ano, nós tivemos um aumento de 9,5% em volume nas exportações e 15% em receita. Ou seja, está inclusive um colchão de sustentação dessa atividade econômica que nos permite fazer o quê? Redirecionar os produtos dos países onde estão suspensos para outros mercados e também armazená-los até que essa situação passe e você possa voltar até a normalidade. Eu, inclusive, entendo que até o final do ano nós vamos conseguir sobreviver com um crescimento das exportações. Naturalmente, esse episódio traz a obrigação de triplicar os cuidados em cada granja que tem, porque são milhares de granjas. O Brasil é um grande produtor mundial, é o segundo maior produtor mundial e o maior exportador, com 39% do market share global. Por isso eu vejo de uma maneira otimista que a gente possa ser talvez o gatilho do mundo inteiro, e eu preconizei isso ao conversar com o presidente da Organização Mundial de Saúde Animal, precisa mudar o seu entendimento sobre essa situação, porque a doença está no mundo inteiro e a gente tem que conviver com ela, já que ela é uma doença que não se transmite pelo consumo nem das carnes nem dos ovos. A população no mundo inteiro continua a consumir, e aqui no Brasil também, porque é tranquilo. Ela é uma doença só das aves e assim a gente deve agir. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, está ao vivo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Presidente, tenho certeza que quem acompanha agora a sua entrevista deve estar se perguntando o que vai acontecer com o mercado brasileiro, não é? Se o Brasil vende menos carne para fora, fica mais carne de frango aqui dentro, o preço pode cair? Esse é um raciocínio lógico e real? Num primeiro momento, era absolutamente lógico e correto, Thaís, só que acontece que isso não será de uma maneira generalizada. A gente precisa entender que algumas dessas mercadorias que iriam, por exemplo, para a China, para a Europa, para o México, elas vão ser redirecionadas para Hong Kong, para a África, para alguns países da Ásia e para a América Latina, naqueles países que não suspenderam. Volto a repetir, mais de 100 países não suspenderam as suas importações do Brasil. Então você consegue redirecionar. Além disso, outra possibilidade é as empresas ter armazenagem. Elas têm armazenagem, nós temos capacidade de armazenamento no Brasil, você armazena essa mercadoria e controla para colocar e que não haja um desequilíbrio do mercado interno. Claro que situações pontuais podem acontecer, mas também somente para colocar como exemplo, a China comprou do Brasil ano passado 561 mil toneladas. Dessas 561 mil toneladas, que é um monte de carne, são 1 bilhão e 300 milhões de dólares que foram comercializados com a China, 350 mil delas foram de pés e patas de frango. Aí a gente tem que fazer o raciocínio. Se voltar pés e patas de frango para o Brasil, isso vai fazer o preço do frango cair? O brasileiro não tem o costume de comer pés e patas de frango, mesmo que você tenha uma sobreoferta de pés de pata de frango imediatamente.
Então, isso provavelmente, se não for redirecionado para países como Vietnã, Hong Kong, a África mesmo, que consome pé de frango, ela vai voltar para ser usada o quê? Como matéria-prima para produção de pet food, ração animal. E aí talvez sim a ração possa baixar de preço. Então, existe sim, vai ter variações, é um primeiro momento, uma pequena oferta em situações pontuais, mas não algo generalizado que diz assim, vai ter uma invasão de 30% de carne no mercado interno. Ela não aconteceu assim quando ocorreu o episódio de Newcastle. Presidente, aproveitando que a Thaís falou de frango, deixa eu te perguntar sobre o ovo. Que ovo é ovo, né? E, enfim, não tem uma parte do ovo que você possa vender em separado. Você vende o ovo inteirinho. Exato. E nós tivemos aí um aumento nos últimos 12 meses de 12% no preço dos ovos. Como os ovos também sofrem restrição de exportação por conta da crise da gripe aviária, a lógica é a mesma. Você acha que o ovo é mais fácil de baixar o preço que o frango, necessariamente? Não, o ovo a situação é mais tranquila porque a exportação de ovo, Guilherme, é menos que 1% do que a produção total. 99% do que produz hoje já fica para o brasileiro. Você vai ter menos de 0,7% que podem voltar. Então é um número que é ínfimo. E a gente produz 59 bilhões de ovos. A exportação são hoje um volume muito pequeno que não chega a 1% do valor produzido. Então, por isso é que você também pode ter impactos pontuais, mas no caso do ovo é muito menor do que do frango, porque é menos de 1% a exportação e ela vai ser absorvida ou redirecionada sem impactos muito grandes no mercado interno. Presidente, se 15 países, e esse número pode aumentar, né, já consideram a carne de frango do Brasil sob suspeita e, portanto, para a proteção dos seus cidadãos, suspendeu a importação do frango brasileiro, por que é que esse frango pode ser consumido pela população brasileira? Não seria o caso de também suspender a distribuição no mercado interno? Não, em hipótese nenhuma. Primeiro eu preciso te esclarecer, Cláudio Humberto, que eles não suspenderam porque o frango não é bom para a população deles. Eles suspenderam porque tem medo que esse frango carregue doença para os animais deles. Eles, inclusive, têm influenza lá e continuam a comer, porque essa doença não se transmite pelo consumo da carne. Não há nenhum risco para a população. Pode continuar a comer. Veja que os Estados Unidos, no ano passado, produziu 21 milhões de toneladas e consumiram 15 milhões, mesmo tendo influenza aviária todo mês em todo o seu estado. Então, não é um risco para as pessoas. E nem os países fecharam porque é risco para os seus consumidores. Eles fecharam porque tem um risco para os seus animais e não para as pessoas. As pessoas podem comer naturalmente. Presidente, 2 meses é o prazo de suspensão desses países que decidiram interromper a importação de carne de frango do Brasil. Você acha que pode ser menos? Sim, e nesse caso, Thaís, os 2 meses são só para a China. O protocolo da China prevê 60 dias de suspensão, mas como aconteceu já no episódio do Newcastle no ano passado, a China em 21 ou 23 dias voltou a comprar do restante do Brasil, mantendo só o Rio Grande do Sul suspenso. Ou seja, então esse prazo pode ser muito menos. Ele pode ser, inclusive, de 1 semana, de 10 dias, depende dessa troca de informações. Volto a repetir, essa suspensão que teve não é porque o frango é ruim ou porque ficou doente, é porque precisa de mais informações. O que os outros países estão querendo é saber assim, Brasil, você controlou o surto? Ele está restringido apenas ao município de Montenegro? Sim. A partir desse momento ele vai dizer, então eu posso comprar dos outros lugares, está tudo bem, e só não me venda do raio de 10 quilômetros do município de Montenegro, de onde teve aquele surto de influenza aviária. Presidente, só para tranquilizar os nossos ouvintes e telespectadores, como é que se dá a transmissão para os animais locais, né? Como se daria isso, né? Porque, afinal de contas, a exportação é para consumo humano. Se isso não impõe ou não implica em qualquer risco de contaminação, como é que essa contaminação se processaria nos animais desses países? Muito difícil, é muito mais, você tem razão, que uma pessoa que eu admiro pela sua inteligência e história, Cláudio Humberto, é uma falta de lógica dos países, porque é difícil que num frango congelado, primeiro, o frango doente nunca chega no aviário, nunca chega no abatedouro, ele não vai para lá, ele fica doente, infelizmente morre em menos de 48 horas esses animais e o que sobrevive é abatido.
Então não chega lá. Teria que então você ter algum frango que você contaminou no dia, foi abatido, congelado e dentro do osso que foi mandado para outro país, esse osso fosse virar ração animal e essa ração fosse ir dentro de um período curto para os animais locais. Ou seja, mas é um problema, e eu falo isso, Cláudio, como presidente do Conselho Mundial da Avicultura, nós precisamos trocar o entendimento sobre isso. Isso é um entendimento antigo, de mais de 40 anos atrás, quando não se conhecia o espectro dessa doença. Ou seja, você tem, inclusive, rastreamento genômico dela. Então, você tem controle disso. E esses países fazem muito mais por protecionismo, porque está na regra que você tem que evitar para pegar as explicações. Mas a transmissão se dá ou pelo ar, ou pelos fômites, por exemplo, no Brasil. Como é que transmite de um para o outro? Os fômites são as secreções, sejam elas nasais, sejam elas as fezes. Se essas fezes forem de um lugar para o outro, por exemplo, num pneu de caminhão, que transporta, pode carregar o vírus. Agora, para outro país, é algo absolutamente negligenciável. É muito difícil de acontecer. Por isso a gente está falando com toda tranquilidade. Não há perigo de transmissão. E volto a repetir, essa é uma doença só das aves e não dos animais. Presidente, para a gente terminar aqui a nossa conversa, o senhor vê o risco do Brasil perder participação no mercado internacional de frango com esse episódio? E quem que pode ganhar se a gente fica esse tempo sem vender? Não vejo risco, Thaís. Infelizmente, felizmente para nós que temos 39% do market share, os demais países que poderiam ganhar algum espaço de market share são os Estados Unidos, que tem muito mais influenza que o Brasil, tem casos ativos em 17 estados durante o ano inteiro, abateram 159 milhões de aves. Então, quem não comprar do Brasil pela influenza também não vai comprar dos Estados Unidos. A Europa, que é outro concorrente, também tem influenza aviária. A Tailândia recentemente teve. Ou seja, a gente não vê isso. O que a gente espera assim, é um processo de adequação temporária, talvez uma pequena diminuição, mas volto a dizer, pela buffer que o Brasil já construiu nos primeiros 4 meses do ano, de aumento de 9,5% de suas exportações em volume, a gente deve chegar no final do ano na mesma posição, com 40% do market share global e crescendo provavelmente de 2% a 3% ainda assim nas exportações de carne de frango. Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, falou conosco aqui no Jornal Gente. Presidente, obrigada, hein? Até a próxima. Obrigado, Thaís, Cláudio Humberto, Guilherme. Termino dizendo para vocês e para os nossos espectadores, coma frango e ovo, é bom e faz bem e totalmente seguro. Muito obrigado, um abraço a todos, boa semana. Obrigada. Agora 8h38 aqui no Jornal Gente, uma rápida pausa, a gente volta já com mais notícias desse comecinho de semana. Rede Bandeirantes de Rádio.